Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja presente no meio de todos nós. Hoje nós vamos trazer algumas elucidações a respeito de animismo. Fizemos algumas explicações na semana passada, mas algumas pessoas ainda fizeram algumas perguntas. Então achamos conveniente trazer algumas elucidações que poderá realmente responder a todos. Vamos então abrir aqui o material. Nós estamos utilizando para essas elucidações a base, que é a literatura base da doutrina, que é o Livro dos Médiuns, uma das bases da doutrina. E como literatura complementar, estamos trazendo aqui dois livros, que é Nos Domínios da Mediunidade, por André Luiz, e também por André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Vamos então às anotações aqui, os apontamentos que foram pegados nesses livros, que nos trará um esclarecimento a respeito sobre animismo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, no capítulo 22, ele nos traz que há casos de manifestações anímicas que podem estar associadas à obsessão, à desarmonia mental. No caso, André Luiz, ele denomina isso como emersão no passado, que inclusive é o título do capítulo 22. Aulus, que é o instrutor espiritual, o mentor espiritual que está ali orientando e ensinando André Luiz, ele afaga a fronte da doente em lágrimas como se lhe auscultasse o pensamento e explicou. Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Aqui, nesse caso, eles estão numa reunião mediúnica, com a participação ali de encarnados e desencarnados, e há uma manifestação da irmã em que André Luiz, e mais Hilário também, que acompanha nessas orientações junto a Aulus, eles ficam com dúvidas, porque ocorre a manifestação, mas eles não veem o espírito. E aí eles ficam na dúvida, o que está ocorrendo? A irmã deu uma manifestação, mas o que está ocorrendo? Então, é um processo anímico. Mas o que ocorre? Ela se remete a situações dolorosas do passado, em que ela viveu há milhares de anos atrás, e aquilo remonta no presente. Então está no consciente dela, no subconsciente dela, essa situação, e ela sofre com aquilo. Aulus, inclusive, vai instruir a eles, nesse caso, como se proceder. E ele orienta que, nesse caso, o acolhedor espiritual ou dirigente espiritual deve fazer o atendimento como se fosse mesmo uma manifestação. O animismo é o mesmo, então, que mistificação inconsciente, é colocada essa questão. E Aulus responde, na realidade, a manifestação ela decorre dos próprios sentimentos da nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. No caso, nesse caso em questão, toda vez que o opositor a ela, o que fez ela passar por muito sofrimento, toda vez que ele pensava nela, e aí ela remontava, como que através de um processo hipnótico, ela remontava aquela situação de muita dor, de muito sofrimento no pretérito. E aí, inclusive, há um processo ali da xenoglosia, em que ela vai falar num dialeto bem diferente da língua. É uma língua muito diferente. Então há dois processos ali, da xenoglosia e do animismo.
Já no mesmo livro aqui, no capítulo 12, cujo título é Clarividência e Clareaudiência, André Luiz aqui nos traz uma outra situação, um outro exemplo, em que está ali 3 médios numa reunião mediúnica, Dona Celina, Dona Eugênia e Castro, o senhor Castro. Tem o dirigente, né, da reunião mediúnica, o dirigente encarnado, que é o Raul Silva, e tem o dirigente espiritual, que é o Clementino. O dirigente espiritual da reunião, né, no momento ali, já mais no final da reunião, ele remete, né, uma imagem para inspirar, né, os médiuns da casa espírita sobre um projeto, né, de construção de uma escola para acolher e amparar as crianças. É um projeto futuro ali para a casa mediúnica. Entretanto, a visão que cada um dos médiuns vai ter aqui, ela é diferente. Nós estamos colocando esse aqui para trazer algumas elucidações, que está falando sobre clarividência e clareaudiência, mas também há a interferência do médium, como um processo anímico. No caso de Dona Celina, que já é uma médium, né, com um elevado teor moral, né, com grande qualidade, né, de estudo, de preparação, então ela tem uma afinidade muito próxima do que está externando no pensamento ali o dirigente espiritual Clementino. Então ela retrata exatamente, né, o que passa na mente dele. E aí André, né, ele vai e questiona o instrutor Aulus. Aulus, ela está vendo uma escola, ela está falando de uma escola. Mas o espaço aqui não comporta uma escola. Nós não estamos vendo essa escola que ela fala. É uma mistificação? E aí o Aulus, né, orienta, não é uma mistificação. Ela está lendo o que está sendo projetado pela mente do dirigente Clementino. É um projeto futuro, né, que ele já está orientando a casa para realizar, para construir uma escola para abrigar, amparar os alunos. Inclusive, nesse momento, né, em que Celina está fazendo nessa descrição, aproxima-se, né, por trás dela, a uma determinada distância, o esposo, que já havia desencarnado. E ele manda uma mensagem para ela, chamando ela para sair, para conversarem. Mas olha o grau, né, de responsabilidade, de comprometimento da médium. Ela, discretamente, ela manda mensagem para ele, né, através, né, de um pensamento que, né, o André Luiz ele percebe, né, e o Aulus mostra para eles, também ali para o Hilário, que, falando para o esposo, vamos encontrar mais tarde. Né, como se diz, né, estou, né, ocupada, tenho um trabalho importante a terminar. Chama atenção, né, a responsabilidade de trabalho, né, do médium, né, o comprometimento. No caso Dona Eugênia, também, né, uma valorosa médium, né, mas não está no mesmo grau, né, de avanço moral e de conhecimento como Dona Celina. Então ela vê as crianças brincando. Ela remete, né, vê as crianças brincando, mas não identifica, né, as crianças juntamente com uma escola. Mas aproxima. Mas percebe-se que já não está naquela sintonia plena do que transmite realmente o instrutor espiritual, o Clementino. Então, nesse aqui é um caso de, né, uma interferência anímica ali. E no caso do Castro? O Castro, ele não vê nada. O porquê ele não vê nada? Ele é o médium que estaria preparado para essa visualização? Perfeitamente. Acontece que o Castro ele está com a mente fixada em interesses pessoais. A mãezinha dele, como desencarnou há pouco tempo,
Então ele tá e ele sabe, teve informações que a mãe dele foi acolhida, né, em um hospital próximo. Então ele está assim muito interessado em saber qual o hospital onde a mãe dele está internada, né, onde ela está hospitalizada nesse hospital espiritual. Então ele não se entrega a esse trabalho, a preocupação dele. Nós chamamos atenção aqui exatamente, né, por Medianeiro, ele perceber qual é importante a entrega, né, quando ele se propõe, né, a participação ao trabalho dentro de uma reunião mediúnica. Se ele deixar que os interesses particulares dele adentrem a reunião, fique fixado na mente dele, ele deixará de participar de valorosas instruções e também, certamente, né, de ajudar e orientar irmãos enfermos. Seguimos aqui, né, com mais uma outra instrução aqui. No livro agora, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 23, cujo título é Animismo. Então, André Luiz nos traz aqui, alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo, ou conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Estamos vendo então, né, o que ocorre. Ele nos traz ainda que obsessão e animismo, uma pontuação, que muitas vezes, conforme as circunstâncias na qual ocorre o fenômeno hipnótico, isolado pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Inteligências desencarnadas, né, de grande poder o que é hipnótico, senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva. Então, né, o médium ele fica como que, né, uma marionete. Mas em cima de quê? Em cima de algo, né, que foi colocado dentro do campo mental do médium, uma fixação mental que foi colocada por um poder de magnetismo de um obsessor. Então, necessariamente, esse obsessor ele não estará presente ali na reunião mediúnica. Então, ocorre uma manifestação do médium através de uma fixação mental que foi a ele instalada, é uma característica também do animismo. Também aqui ainda nesse livro, André Luiz aqui nos coloca sobre animismo e hipnose. Então, já de uma forma já direta. Então, ele nos traz aqui que, imaginemos, né, um sensitivo, a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito pela deliberada regressão da memória e o deixasse nessa posição durante semanas, ou meses, ou anos a fio. E teremos a exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para uma explicação necessária. Então, compreendemos, né, melhor agora um pouco, né, como se passa, né? Então, há um processo, né, de fixação mental, né, por longo tempo, em que aquilo fica alojado na mente ali do medianeiro. Então, por isso que nas reuniões ele vai remontar aquela situação, não há necessariamente, né, não há uma manifestação mediúnica, né, de um outro espírito, mas nada mais é do que um processo de animismo. Aqui no Livro dos Médiuns, né, na parte 2 do capítulo 19, Allan Kardec, através das instruções colocadas pelo Espírito, ele nos traz aqui. Então, que pela natureza das comunicações, devemos estudar as circunstâncias e as linguagens, né, e distinguireis, então,
e principalmente, né, no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta. Porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que não se pode atribuir a eles de modo algum. Então é por isso que vos digo: estudai e observai. Então não há outro caminho. Nós estamos, né, percebendo que há várias situações. É por isso que no livro dos médiuns está colocado, né? Estudai e observai. Daí a importância, né, do dirigente da reunião mediúnica, né, conhecer bem a sua equipe, conhecer bem os medianeiros. E ao observar, né, qualquer, né, diferença nas manifestações, né, acompanhe, observe de perto e, caso seja necessário, chame o medianeiro no particular, não ali presente, não deve ser ali presente com outros, e converse com ele. Explique para ele, né, o que ocorreu, se ele está atravessando algum problema, se ele precisa de alguma ajuda, um atendimento fraterno na casa. Então esta é a posição que nós devemos tomar em amparo aos nossos colegas dentro das reuniões mediúnicas. Nós temos que observar e amparar e ajudar. Nesse caso aqui, também que coloca aqui, né, o Allan Kardec, que nós devemos aqui observar essas questões da linguagem, nós vamos distinguir, nos lembra aqui esse ponto em que André Luiz nos traz, que é a emersão do passado, em que a medianeira ali, ela vai falar, né, num dialeto, né, utilizado, né, há muito tempo naquela região, milenar. Então remonta, nós estamos vendo, né, situações, né, que remontam do pretérito. Não há nenhum espírito enfermo ali, é do próprio médium. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos chama cada vez mais atenção das particularidades que existem e a necessidade de todos nós continuarmos estudando. Muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado, né, por ouvirem. Uma ótima jornada a todos. Muito obrigado.